mais de um mês eu fiz um vídeo a provar pizzas de vários supermercados. Mais propriamente pizzas de pepperoni. E vocês gostaram muito desse vídeo e não só gostaram como também deram ideias nos comentários. Inclusive é dessas ideias que vem o vídeo de hoje. Já que eu provei pizzas de supermercados, por que não provar lasanhas? É um tipo de comida que praticamente toda a gente gosta. É uma comida rápida e que se encontra praticamente em todos os supermercados. A questão é, qual dos supermercados terá a melhor lasanha? É isso que nós vamos ver hoje. Boas pessoal, sou Cercásio e no vídeo de hoje vou passar por vários supermercados e vou comprar a lasanha de bolonhesa mais pequena que cada um deles tiver. Porque obviamente não vale a pena comprar a maior de todas, até porque eu vou provar um bocadinho de cada. Vamos então começar que eu já estou a ficar com fome. Objetivo, vamos ter que ir então a 4 ou 5 supermercados diferentes para poder ter uma variedade interessante de lasanhas de bolonhesa, comprar as mais pequenas, porque tem sempre a versão mais pequena, que é meia lasanha, e depois tem a versão de 1 kg, e após isso voltamos para casa, fazemos todas as lasanhas e provamos. Lembrando que eu vou aos supermercados que eu considero que tenham as melhores lasanhas para podermos decidir qual é a derradeira vencedora. A nossa primeira paragem será o Continente. Aqui está a lasanha bolonhesa, mas esta é de 1 kg. Temos aqui a meia lasanha, que é aquela que eu vou levar. Mas a questão é, eu reparei que eles têm aqui lasanha de queijo, têm também lasanha de ricota e espinafres, têm bué tipos de lasanha, meu Deus. Mas obviamente nós vamos provar todas as lasanhas bolonhesas de cada um dos supermercados. Mas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo a provar todo o tipo de lasanhas estranhas, diferentes do habitual, sem ser lasanha bolonhesa, digam-me aqui em baixo nos comentários que muito provavelmente irei fazer, porque há mesmo muitos tipos de lasanha. Sei que o Mercadona também tem muitas lasanhas diferentes, o Continente também tem. Meu, vai dar um vídeo bastante interessante, mas só se vocês quiserem. Digam aqui em baixo nos comentários. E esta é aquela que nós vamos levar. Bora! Segunda paragem, Auchan. Por acaso neste Auchan, que é novo e decidi vir cá, estão mesmo logo à entrada, continuam a ter a lasanha de 1 kg também, e tem esta, a lasanha de meio quilo, 400 gramas. E é esta que nós vamos levar. Terceira paragem, Lidl. Temos aqui a lasanha de 1 kg, acho que é 1 kg, exatamente, está ali a dizer. E também temos aqui então a lasanha, que por acaso esta tem uma embalagem ligeiramente diferente. Né? Ligeiramente não, bastante diferente. E tem 350 gramas. Quarta paragem, Mercadona. E aqui estão as lasanhas do Mercadona. Esta de 700 gramas, é grande, é como se fosse a de 1 kg. E depois temos aqui a pequenina de 350 gramas. Por incrível que pareça, é praticamente a mesma lasanha do Lidl. Chegamos a casa e já tenho aqui 4 lasanhas, cada uma de um supermercado diferente. Temos a lasanha do Lidl, a lasanha do Auchan, a lasanha do Continente e a lasanha do Mercadona. Por favor, pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso like neste vídeo. Isso ajuda imenso. Comentem de qual supermercado é a vossa lasanha favorita e não se esqueçam de partilhar este vídeo pelo menos com um amigo vosso. Além disso, se não és inscrito no canal, inscreve-te e não te esqueças de ativar o sininho para receber sempre notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Há uma coisa que eu estou a achar bastante interessante nestas lasanhas e que resumidamente foi o mesmo que eu disse no vídeo das pizzas. Mas vou-vos mostrar para ver se vocês percebem. Esta aqui é a lasanha do Auchan. Se eu tirar aqui o cartão, podem ver que ela é assim, dentro deste baldezinho, e vem a lasanha ali dentro. Esta aqui é a lasanha do Continente. Se eu tirar aqui o cartão, podem ver como é que é a lasanha, vem dentro deste baldezinho. Depois temos a lasanha do Lidl, que se repararem vem assim meio que num cartão, para dar um aspecto mais rústico. Se eu tirar aqui o cartãozinho, podem ver como é que é a lasanha, vem assim um bocadinho mais gratinada, por assim dizer. E por último temos a lasanha do Mercadona, que vem também assim em um baldezinho. Neste caso não é bem de cartão, é uma mistura meio que de cartão com plástico, e acho que este cartão não sai a não ser que eu o rasgue. É assim que se vê a lasanha do Mercadona. E apesar do baldezinho do Mercadona parecer assim meio que de cartão, mas ao mesmo tempo de plástico, na realidade, se repararem, acho que ela é de madeira. E qual é que é a parte interessante entre estas lasanhas? É que se repararem, a lasanha do Continente e a do Auchan, apesar de terem uma embalagem de cores diferentes, são literalmente a mesma lasanha. Pelo menos parecem iguais. Enquanto que as lasanhas do Lidl e do Mercadona, apesar de terem uma embalagem ligeiramente diferente, a do Mercadona é de madeira e a do Lidl é uma madeira mais fina que parece cartão, no fim
parecem literal a mesma lasanha também. E a questão aqui é que, por exemplo, Pingo Doce, eu sei que tem lasanha exatamente igual, com as mesmas embalagens do Auchan e do Continente. Assim como o Lidl, além de ter este tipo de lasanha com este tipo de embalagem, também tem outra lasanha com esta embalagem. E se não estou em erro, o Continente, além de ter esta lasanha, acho que tem uma que eles chamam meio que de gourmet, que também é no mesmo estilo desta do Mercadona e do Lidl. Então, se formos ver bem, eu chego à conclusão que muito provavelmente todos os supermercados trabalham exatamente com a mesma fábrica que faz todos estes congelados, seja pizzas, seja lasanhas, etc. E fazem 1, 2, 3 modelos diferentes, só mesmo para parecer que têm variedade, mas que na realidade, seja qual for o supermercado que tu vais, muito provavelmente vais comprar exatamente a mesma lasanha com o mesmo sabor. Mas vamos fingir que isso não existe, vamos fingir que isso não está a acontecer e vamos provar cada uma delas e vamos ver qual é a melhor. Então aquilo que vamos fazer agora é colocá-las, cada uma delas, no micro-ondas durante 5 minutos. Temos que tirar o plástico de cada uma delas. No caso destas é o plástico todo em volta e no caso destas é a película de plástico de cima. E depois cada uma delas pode ir 5 minutos. No caso, estas em específico diz que tem de ser entre 3 a 4 minutos e estas diz que tem que ser entre 5 a 6 minutos. Então eu acho que uma média de 5 minutos cada uma fica perfeito. Vamos então ao micro-ondas fazê-las para depois provar cada uma delas. Ok pessoal, temos então aqui as 4 lasanhas já prontas. Assim ficou a lasanha do Auchan, parece ter um pouco mais de nata por cima, além do queijo, como é óbvio. Esta aqui é do Continente, está muito parecida à do Auchan, mas tem mais molho. Esta aqui é do Mercadona, não vou negar, tem um aspecto muito, muito bom. E por último temos aqui a do Lidl, que foi a que ficou mesmo mais gratinada e era a que já parecia vir mais gratinada do que todas as outras. Também está com muito bom aspecto. Mas de todas, aquela que mais me chamou a atenção e aquela que ficou com o melhor aspecto, na minha opinião, é a do Mercadona. Mas acho que já está na hora, pegamos no nosso garfo e vamos começar a provar. Começando pela do Continente, que por acaso é uma daquelas que eu mais como, porque tenho o Continente ao lado de casa, então acaba por ser muito mais fácil para mim. Vou lá, pego logo numa lasanha se me apetece lasanha e siga. Vou cortar aqui um pedacinho e esta aqui é a lasanha do Continente. Vamos provar. O cheiro é muito bom e esta lasanha em específico eu acho que é muito bem conseguida. Apesar de sentir que tem natas a mais e não tem assim tanta carne, é uma lasanha muito, muito saborosa e para o preço que tem, acho que serve na perfeição para matar a vontade de comer uma lasanha. Obviamente não estamos à espera de ir a um supermercado comprar uma lasanha semi-congelada e que tenha o mesmo sabor do que ir a um restaurante comer uma lasanha, né? Ou uma lasanha caseira. Obviamente não tem. A lasanha da minha mãe é inacreditavelmente boa. Não se compara no mais mínimo a nenhuma destas. Mas posso-vos dizer que mata muito facilmente a vontade de uma lasanhazinha. Vamos então passar para uma que eu acredito que seja praticamente igual. Esta aqui é a lasanha do Auchan, como podem ver. E parece-me, pela apresentação, que talvez tenha um pouquinho mais de carne do que a do Continente. Vamos ver. Só parecia. Continua a ter bastante nata, não tem tanta carne quanto isso, tem o seu molhinho, está bom. Sinto que esta tem a massa um pouquinho mais rija, está mais al dente do que a do Continente. A do Continente normalmente eu pelo menos sinto que é um pouquinho mais passada de cozedura, mais mole. Mas no fim de contas é exatamente igual à lasanha do Continente. Comprem no Continente, comprem no Auchan, no Pingo Doce ou no próprio Lidl, que também tem este tipo de lasanhas nestas embalagens, vai ser exatamente a mesma lasanha. Mas é boa, atenção, é barata e boa. Vamos passar agora para a lasanha do Lidl. Vem assim numa embalagem toda mais gourmet, com madeira por fora, com um plástico por dentro, como se estivesse a segurar a suculência da lasanha. Vamos ver se é mesmo verdade, vamos ver se isto não é só a fingir para regalar os nossos olhos. Se bem que na verdade os preços são praticamente os mesmos, seja na embalagem de plástico ou na embalagem de madeira. Aqui está a lasanha do Lidl, vamos provar.
Apesar de sentir que tem bastante nata, sinto mais o sabor do queijo do que nas outras duas, o que é um ponto positivo. Em relação à carne, continua igual, não tem assim tanta carne. E a massa está mais ao estilo da massa do Continente do que a do Auchan. É boa, mas sinto que a lasanha, tanto do Continente como a do Auchan, tem mais sabor. Esta sente-se assim um toque meio doce do molho de tomate, juntamente com um toque salgado, mas ao mesmo tempo não sinto a força de sabores e de condimentação que a do Auchan e a do Continente têm. Mesmo assim, gostei muito do facto de se sentir mais o sabor a queijo. Continuo a preferir a lasanha do Auchan e se tenho perto o Continente, entre a do Continente e a do Lidl, mais facilmente compro a do Continente. Por último, mas não menos importante, vamos provar também a lasanha do Mercadona, que por esta embalagem tão rija e tão não sei quê, mano, eu realmente estou com uma expectativa alta. Vamos ver. Gostei muito de como ficou gratinada, ou seja, deve ter muito mais queijo do que as outras, eu acredito, né? Ou pelo menos no mesmo nível da do Lidl. Cortamos. Cortou muito fácil. Esta aqui é a lasanha do Mercadona. Vamos provar. O sabor é muito diferente da do Lidl. Apesar de estar na mesma embalagem, é muito diferente. Está muito mais a queijo, não tem tanta nata. Isso fez com que eu sentisse mais a carne. Pá, está interessante. Esta está muito interessante. Tem o toquezinho doce do molho de tomate, mas sem exagero, que eu senti um bocadinho exagerada na do Lidl. Pensei mesmo que ia ser igual a do Lidl. Mas ponto negativo é, de todas, a que tem a massa mais cozida. A massa mais mole. Eu preciso fazer mais uma comparação antes de dar a minha nota final. Vou comer mais um bocadinho desta e vou voltar a comer a lasanha do Auchan para ver qual é que eu gosto mais. Mercadona? E Auchan? É que tanto a do Auchan como a do Continente têm um condimento que as outras duas não têm. E isso chama muita atenção. Eu acho que é manjericão. Dá um sabor do caraças esta lasanha. E a massa está menos cozida também. Está complicado, pessoal. Está complicado. Mas antes vou comer mais um bocadinho da do Auchan, que está mesmo muito boa. Incrível. Esta é muito boa. Por incrível que pareça, pessoal, desde o início eu acho que elas já estão em ordem de pontuação. Vamos passar às pontuações. Eu vou dar à lasanha do Lidl um 6 de 10. Não foi uma lasanha que me tenha cativado assim tanto. Não ligo se não voltar nunca mais a comê-la. Mas não é má. É boa. A lasanha do Continente eu vou dar um 7 de 10. Apesar de ser a que eu mais como, a que eu normalmente mais compro, só o faço porque realmente tenho o Continente aqui do lado de casa. Porque senão eu compraria em outro supermercado. Mas eu gosto muito desta lasanha do Continente. Mas apesar de tudo, acho que descobri melhores. Como é o caso da lasanha do Mercadona, a qual eu vou dar um 8 de 10. A lasanha do Mercadona tem mais sabor a queijo e não tem tanta nata quanto a do Continente. Não tem esse saborzinho a manjericão do Continente, mas mesmo assim tem muito mais sabor do que a lasanha do Lidl, que supostamente são feitas com a mesma embalagem, pela mesma fábrica, por assim dizer. Então considero que esta realmente merece o 8 de 10. E por último, mas não menos importante, a lasanha do Auchan, a grande vencedora deste vídeo. Eu vou dar um 9 de 10. Sinceramente, o sabor que acho que é de manjericão, juntamente com a carne, que tem mais carne que a do Continente, pelo menos senti isso. Aliás, sinto que é a que mais carne tem de todas, apesar de ter bastante molho de natas e não sentir-se tanto o queijo, tem muito sabor. Então não me faz confusão nenhuma. Sinceramente,
Acho que esta é a grande vencedora deste vídeo. Obviamente há outros supermercados, como é o caso do Pingo Doce, Intermarché, Mini Preço, Aldi, entre muitos outros, e todos eles têm lasanhas. Só que pelo que sei são literal nas mesmas embalagens e etc. Isso pode não significar nada, porque já temos aqui a noção de que realmente não significa assim muito, né? Mas pronto, neste vídeo a grande vencedora é a lasanha do Auchan, com um 9 de 10. E chegamos então ao final deste vídeo, pessoal. Eu espero então que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar e partilhar. Não se esqueçam de dizer nos comentários qual é a vossa lasanha favorita, de qual supermercado é a vossa lasanha favorita. E é isso. Agora vou durante um dia e meio ou dois comer lasanha. Tenho 4 lasanhas aqui quase inteiras. Quer dizer, a do Auchan já vai pela metade. Mais uma vez então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem bem!